Primeira coisa, queremos fazer agora um método para alterar. Como seria? Qual é o comando de alteração no banco de dados? É o comando update. O que vai mudar basicamente é o comando de insert. Ele vai deixar de ser insert e vai ser update. Então se eu quero alterar, olha só o que eu faço. Eu copio o método cadastrar todinho aqui embaixo e colo. Fiquem atentos, pessoal, com abre chaves e fecha chaves. Porque o método ele começa aqui nessa abertura e fecha nesse fechamento aqui. Então, quando a gente vai copiar um método e colar, fiquem atentos com as chaves, tá? Nesse caso, vamos mudar para alterar. Alterar, certo? O que vai mudar para alterar é o que? É o comando SQL, basicamente o comando SQL. Então, como fica o comando de alteração? Update, usuário, set. Aqui eu coloco o campo nome vai receber um ponto de interrogação. O campo login vai receber um ponto de interrogação. O campo senha vai receber um ponto de interrogação. Onde o ID for igual a um ponto de interrogação. Pronto. Não precisamos desses parênteses, tá? Parênteses está sobrando aqui. Vou tirar esses parênteses daqui. Tá? Beleza. Então, olha só, pessoal. O que eu estou dizendo aqui? Presta atenção, pessoal. O que nós estamos dizendo aqui? Atualize da tabela usuário o campo nome pelo parâmetro que nós vamos informar aqui dentro. Atualize também o campo login pelo valor que nós vamos informar aqui dentro do usuário. E a senha pelo valor que nós vamos colocar no usuário. Esse where, para que serve esse where? Vamos lá, pessoal. Para que serve esse where? Para indicar o registro. Para identificar o registro. Se nós não tivéssemos esse where, o que aconteceria? Aula passada, hein? Fazer alteração em todos. Tá? Então, como nós temos o where quer dizer o quê? Olha só, ele vai atualizar. Tá aqui, né? Nós temos aqui o banco. Vamos abrir aqui a tabela de usuário. Olha só. Nós fizemos um teste aula passada com SQL na mão, aqui direto no banco. Então, olha só, o que a gente faz? Update, atualize, set no nome um novo valor, set no login um novo valor e set na senha um novo valor, onde o ID foi igual a 1. O ID é para identificar qual é o registro que ele vai substituir o nome, login e senha. Por isso que tem que colocar where ID. Nós colocamos o que aqui na aula passada? Nós fizemos esse comando na mão. Fizemos update no banco, update, usuário, set. Colocamos lá nome, recebe, vamos colocar aqui o Todd aqui. Pronto. Olha lá, Todd, vou colocar uma homenagem a você. Olha aí, Todd. Quem eu vou trocar para Todd? Eu tenho na minha tabela do banco de dados, olha só, eu tenho vários registros. Eu quero trocar um para Todd. No caso eu estou trocando apenas o nome. Eu poderia trocar o nome, o login e a senha, mas só o nome. Aqui o Jonas eu vou trocar para Todd. Então eu falo where id igual a 5. Ou seja, o registro 5 vai ser substituído o nome para Todd. Rodo, ele deu a mensagem de sucesso. E eu posso lá no banco novamente, na minha tabelinha. Cadê minha tabelinha? F5 para atualizar. Olha lá, Todd. Então esse comando update é um comando do banco. Perceba que eu executei direto no banco. Só que lá no Java nós temos que fazer o mesmo comando. Só recapitulando, tá? Colocamos update usuário, set, nome, vírgula, login, vírgula, senha, onde o ID é o que vai chegar para nós aqui, no objeto usuário. Então nós vamos colocar no primeiro campo, o nome, tá certo. No segundo, o login, tá certo. No terceiro, a senha, tá certo. No quarto, qual que vai ser? No quarto. A mesma lógica, pessoal, eu tô achando que vocês estão acompanhando. No quarto, qual que é? ID. Só que eu pergunto para vocês. Olha só, vai dar deu um piripaque. O que ele falou aqui? Isso é um piripaque. O que ele deu aqui? Exatamente, estou mandando ele para um string lá no último parâmetro. Só que o que está chegando aqui do meu usuário é o que? Qual que é o tipo do ID? Integer. Então vamos colocar aqui, set. Ele tem um comando set int. O preparador tem um comando set int que permite pegar um inteiro e colocar no quarto parâmetro. Tá? Então nesse caso aqui, ok? Entenderam isso aqui? Já vamos mudar a mensagem para alterado com sucesso. Como que testa esse método? Presta atenção no método, no teste, pessoal. Depois vocês fazem. Como que testa isso aqui? Lá no nosso mesmo teste DAO, esse pedaço de código testava o quê?
o cadastro. Presta atenção, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma mágica. Vou fazer uma mágica aqui. Vocês vão gostar da mágica. E vocês vão usar. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara aqui e vou jogar ele dentro de um outro método. Eu vou começar a organizar o meu teste. Porque senão, se eu quisesse testar o cadastrar, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar em comentário isso aqui, né? Ctrl Shift C, coloca em comentário. Eu tenho que colocar em comentário para eu poder fazer os outros testes. Para a gente não precisar ficar comentando toda hora, a gente divide os testes em pequenos módulos ou métodos dentro do teste, dentro da classe de teste. Por exemplo, esse aqui não é o teste do cadastro, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse conjunto aqui, vou clicar com o direito, Refactor, e vou fazer o seguinte, ó, Extract Method. Vou falar, tira isso aqui e coloca no método vizinho do main. Extract Method. E vou chamar esse método aqui, ó, teste cadastrar, que sempre é o nome do método que você está testando. É um método chamado teste cadastrar, ok? Olha aqui que ele fez, ó, teste cadastrar. Então ele criou num método separado o teste cadastrar. Tá vendo? Quer dizer que de dentro do main, olha só, essa classe main, pessoal, é a classe que está simulando, que está testando nossos objetos. A gente sempre vai trabalhar com o conceito de teste, porque a gente vai construindo as camadas e vai testando. Ao que chegar lá na tela, que é a última coisa que a gente vai fazer, a parte interna do programa, o motor inteirinho está funcionando. Então a gente não vai ter problema lá na frente. Então, exatamente, só acabamento lá na frente. Ao que a gente chegar na lataria, lá já vai estar, o motor já vai estar tudo funcionando, tá? Então beleza. Então aqui nós criamos um método de teste, tudo bem? Agora esse teste cadastrar continua funcionando, ó. Na hora de executar, Ctrl F11, o main vai ser executado e dentro do main ele chama o cadastro. Pronto, funcionou normal. Agora eu vou criar um método vizinho do teste que vai se chamar como? Aplicando a mesma lógica para testar o outro método. Isso, aplica a mesma lógica. Void teste alterar. Como que chama o método lá do dar eu quero testar? Olha só, vou colocar os dois aqui, ó, pra gente ficar mais fácil a visão. Ó, aqui eu tenho um método cadastrar, então eu criei um método teste cadastrar, certo? Do lado de cá nós temos o método alterar. Então eu criei o método teste alterar. Olha só, o teste alterar. O que o teste alterar precisa ter? Acompanhe comigo, pessoal. O que o teste alterar precisa ter? Acompanhe. Como que faz o teste alterar? Vamos, pessoal, fala pra mim. Eu preciso que vocês me falem para eu poder digitar. Instancia um objeto usuário igual esse, certo? Eu vou até pegar esse mesmo aqui, ó. Aproveitar esse carinha aqui, ó. E vou criar um objeto usuário chamado João da Silva. O login dele vai ser JS e a senha dele vai ser JS123. Tá. Beleza. Olha só aqui, eu criei um objeto usuário. Só que no caso da alteração, prestem bem atenção nesse detalhe. Basta setar essas três propriedades. Quantas propriedades ele precisa aqui para dentro do SQL? Ó, 1, 2, 3, 4. Faltou o ID. Então eu vou colocar aqui um ID para dizer para ele qual registro que eu quero alterar. Então nós estamos dizendo, ó, no registro número 1, você altere o nome para João da Silva, o login para JS e a senha para JS123. Agora a pergunta, próxima linha, o que eu faço? Eu posso instanciar de novo o usuário DAO, concorda? Instancio de novo o usuário DAO e simplesmente chamo quem? Qual o método que eu quero testar? Alterar. E passo o nosso usu para ele alterar. Pronto, criei um teste para alterar. Mas e agora? Já está funcionando? Eu posso rodar? Ainda não, porque no main ele está chamando quem? Quando você roda o main, é o main que dispara tudo. Ele está chamando o teste cadastrar. Não, o teste cadastrar está funcionando. Eu vou pôr um comentário aqui. Quem que eu vou chamar agora? Teste alterar. Vou chamar o teste alterar. Pronto. Quando eu rodar o main, ele vai chamar o teste alterar. Então eu fico com todos os testes aqui separadinhos, individuais. É uma forma de organizar nossos testes. Então se eu rodar isso aqui, ele vai ter que dar mensagem alterado com sucesso. Realmente foi alterado? Vamos no banco de dados? Vamos no banco de dados? Olha só, eu falei que o 1 vai virar João da Silva. Vamos atualizar? Aí, João da Silva. JS, JS123. Alterou no banco de dados. Alterou. Certo? E agora? Próximo passo. Qual que é o método que nós vamos criar agora? Olha só, vamos criar um método
de excluir, certo? Como cria o método excluir? Vou até copiar o update. Olha o que eu vou fazer. Copiei e vou chamar de excluir. Aplica a mesma lógica. O que vai mudar agora? O SQL. Olha só. Então eu vou colocar aqui, ó, delete, que é o comando, né? From usuário where id igual a não sei. Para excluir, a gente sempre usa um id. Olha só, vou executar diretamente no banco esse comando. Vou executar diretamente no banco, olha só. Delete usuário 1, por exemplo, ó, delete from usuário onde id igual a 1. Executou. Aí, deletou no banco de dados. Se eu quiser visualizar a tabela agora, cadê a tabela? Vamos lá na tabela do banco de dados. Olha lá, o ID1 tá ali, né? Atualizou, olha lá, morreu. Matamos o ID1 através daquele comando SQL. Aquele comando deletou. Agora vamos levar o comando SQL para dentro do Java. Aqui, ó, delete from usuário where id igual a ponto de interrogação. Quem tem esse ponto de interrogação aqui? O usuário. Então nós colocamos ali só tem um ponto de interrogação. Então vamos pegar esse único ponto de interrogação e substituir pelo ID. Colocamos aqui excluído com sucesso. Agora o próximo passo, qual que é? Exatamente, pessoal, criar o teste. Exatamente. Então eu crio aqui o teste. Eu vou até pegar esse mesmo teste de cima e vou colocar ali embaixo. Só que vai se chamar como esse método? Teste excluir, aplicando a mesma lógica. Vocês vão ter que usar a lógica mais que tudo aqui, tá? Vão ter que usar o poder máximo de lógica que vocês tiverem. Então olha só, eu preciso desses dados, nome, login, senha? Sim ou não? Ó, o delete from usuário onde id igual a 1, 2 ou 3, o que a gente for passar. Eu preciso passar o nome, login e a senha para excluir? Só o ID. Então eu criei um usuário com o ID 1, ele vai cair esse 1 aqui dentro, ó, com o ID número 1. E agora eu pedi para ele excluir. Vamos testar? Tá funcionando já? Não, né? O que precisa? Chamar no main. Então, teste excluir. Aí, Ctrl F11. Excluído com sucesso. Eu mandei excluir quem? O ID1. Já nem existia. Vamos colocar um outro aqui. Vamos colocar ID5. No meu caso tem ID... Opa! Mexi no cara errado. Pera aí. Vamos voltar aqui. ID1. Vamos mexer aqui no... Colocar o 5. Deixa eu ver no meu banco de dados se ele existe o 5. Existe o 5, que é o Todd. Vamos excluir o Todd. Excluir o Todd. O Todd tá só incomodando aqui no banco. Vamos colocar lá. Ctrl F5. Rodou, excluído com sucesso. Vamos verificar aqui. Pronto, removeu o Todd. A nossa aplicação Java está funcionando. Cadastrar, alterar e excluir. Ok? Façam isso para que depois a gente possa fazer o alterar. O execute carry te dá um resultado. Ele te traz resultado no banco. Para busca, só para busca. Isso, é isso aí.